Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. Não foi possível hoje a nossa live, infelizmente, mas não é por isso que nós vamos deixar de estudar, ok? Então hoje nós vamos, nesta videoaula, falarmos sobre as locuções verbais e o seu papel aí na construção do texto. Mas para iniciarmos este assunto, é importante lembrarmos o assunto que estudamos na aula anterior, que diz respeito aos verbos irregulares e a maneira como eles são conjugados. Então nós vimos lá que os verbos regulares, eles não possuem mudança no seu radical, que é aquele primeiro elemento que dá a formação do verbo ou de outras palavras, né? Então a terminação dele também permanece a mesma conforme cada tempo verbal. Já os verbos irregulares, por sua vez, são aqueles que têm alteração no seu radical, como nós vimos o exemplo na última aula do verbo ser, que o radical é apenas a letra S, mas quando se conjuga, nós percebemos aí uma alteração na segunda e terceira pessoa do singular, ok? Então, dito isso, nós vamos hoje falar um pouquinho mais sobre as locuções verbais. O que vem a ser as locuções verbais? As locuções verbais, nada mais nada menos, elas são dois verbos que funcionam como um. Ou seja, como se eu tivesse apenas um verbo, só que eles estão ali unificados. Às vezes eles estão um ao lado do outro, ou às vezes eles estão separados por uma pequena palavrinha, que pode ser uma conjunção ou uma preposição, ok? Que são aí conectivos para fazer essa conexão, essa junção, essa união entre esses verbos, entre essas palavras em cada frase ou em cada oração. Beleza? Vamos entender então aí na página 30 como que essas locuções verbais são formadas. Como são dois verbos, nós vamos dizer que o primeiro verbo ele é um verbo auxiliar e o segundo verbo ele vai ser chamado de verbo principal, ok? Esse verbo auxiliar ele vai estar conjugado, então ele pode estar conjugado no pretérito, ele pode estar conjugado no futuro, ele pode estar no presente. Já o segundo verbo, que é chamado de verbo principal, ele vai estar conjugado ou flexionado, também como é dito pelos gramáticos, em uma das suas formas nominais. O que são formas nominais? É quando o verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Eu inclusive mandei um texto para vocês na plataforma, onde tem exatamente a explicação dessas formas nominais. Mas vamos aqui recapitulá-las. O que é um verbo no modo... não no modo, na forma nominal. O que é um verbo na forma nominal do infinitivo? É aquele verbo que termina em AR, ER ou IR, ok? O verbo que tem a sua flexão na forma nominal do gerúndio é aquele verbo que por sua vez vai terminar em NDO, cantando, falando, pensando, escrevendo, ouvindo, que é o que eu espero que você esteja fazendo agora, me ouvindo, me vendo, prestando atenção, todos no gerúndio. E o particípio são verbos que por sua vez vão ter a terminação em ado ou ido. E alguns aí vão sofrer algumas alterações, que são os verbos irregulares. No caso do verbo ver, que você não vai dizer vido, você vai dizer visto. A mesma coisa do verbo escrever, não é escrevido, é escrito. Isso dependendo aí da conjugação desses respectivos verbos, ok? Aí no seu livro, na página 30, tem alguns exemplos dessas formações. Como por exemplo, nós temos aí o verbo estão se movendo. Estão é o primeiro verbo, verbo auxiliar, movendo o verbo principal. Endo terminou em NDO, então aí nós temos o particípio, ok? São levados, mesma coisa, dois verbos. São verbo auxiliar e o levados o verbo principal. E nesse caso ele está no particípio que terminou em ados. Tiveram de dar notas. Tiveram verbo auxiliar, está conjugado, e dar está no infinitivo, porque terminou em R, ok? Então vocês podem ver direitinho como que acontece essa flexão verbal, essas formações das locuções. Na última aula eu pedi que vocês fizessem aí a atividade das páginas 26 até a página 28 e eu vou estar disponibilizando a correção para vocês verificarem o que vocês acertaram, o que precisa ser corrigido. E como atividade do dia, vocês farão as páginas 31, 32, 33 e 34, ok? Recapitulando.
páginas 31, 32, 33 e 34, sobre este assunto das locuções verbais, ok? E aí na nossa próxima aula, que vai ser na sexta-feira, se Deus quiser, vamos estar fazendo a nossa live normalmente, e aí nós faremos a correção desses assuntos, destas atividades, e daremos início a um novo conteúdo já na disciplina de produção textual, ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês e coloquem o seu nome lá na plataforma para dar a indicação de que você assistiu essa aula, para também conferir como a sua frequência para esta nossa aula de língua portuguesa, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.